E às vezes o que Deus ele precisa é que a gente tire as máscaras. As máscaras de uma santidade, as máscaras de uma amizade, sendo que na verdade você não é com aquela pessoa aquilo que você é nas costas, você não consegue. Na frente você é uma coisa, mas nas costas você é outra. Sim. Então a gente precisa remover as máscaras para que Deus nos trate. E às vezes, olha que lindo isso. O princípio da honra abre os céus sobre você. Sim. Derrama a bênção sobre você. Então, quando você não honra, você está impedindo que bênção chegue até você. Exato. Você está impedindo que orações suas sejam respondidas. Porque a Bíblia diz pra gente, a honra permeia todos os relacionamentos. A Bíblia diz que filho tem que honrar pai e mãe. Sim. Pais devem honrar seus filhos. Que a honra deve permear as amizades, liderança. Tanto o líder tem que honrar os liderados, quanto os liderados honrar a liderança. Então, a gente precisa, a Bíblia diz, considere uns aos outros como superiores a si mesmo. Então, esse é um padrão e uma linguagem do céu. E quando a linguagem da desonra entra, é a linguagem da confusão, da fofoca, da calúnia, do disse-me-disse. E aí a Bíblia diz que tem uma coisa que ele abomina. Sabe o que é? É a contenda entre irmãos. Então, a gente precisa ter muito cuidado quando o princípio da desonra começa a chegar, quando você começa a fazer comentários desnecessários sobre a vida de alguém, quando você começa a falar mal. Então, a gente precisa realmente remover as máscaras e dizer, Deus, meu coração, eu tô com inveja de tal pessoa. Eu tô com inveja porque eu tô aqui há muito tempo e parece que nada acontece no meu ministério e fulano mal chegou e as coisas já estão fluindo. Deus, eu tô com inveja, mas tira esse sentimento do meu coração. E é você batalhar contra isso, é você orar a Deus e pedir para que Deus limpe o seu coração. Porque a Bíblia diz que quem subirá ao monte do Senhor? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Então a gente tem que buscar essa pureza. Às vezes a gente está buscando muito poder de Deus e buscando pouca pureza. Pouca pureza de coração. E pureza de coração fala de intencionalidade. Qual é a sua intenção? Isso é importante a gente pensar sobre uma amizade. Qual é a sua intenção com uma amizade? E tem uma coisa que eu gosto muito de falar sobre amizade, que foi algo que Deus ministrou assim na minha vida de uma forma assim poderosa. Porque eu já ouvi várias pessoas dizendo assim, amizade é uma ponte. Sendo que você concorda que uma ponte ela tem início e fim? Sim. Sendo que Deus ministrou ao meu coração que uma verdadeira amizade não é ponte. Porque a amizade, ponte, ela acaba, ela tem fim. A verdadeira amizade é a amizade de aliança. Aqui é a minha aliança. Ela não tem início, ela não tem fim. Você não sabe onde ela começou e você não sabe onde ela terminou, porque só termina no céu. Uma amizade de aliança, ela só termina no céu, ela não termina, ela é eterna. E a gente vai ver na Bíblia que várias pessoas tinham aliança. O que Ruth foi para Noemi? Foi uma amizade de ponte? Ela disse assim, eu vou usar Noemi e depois que eu alcançar meu objetivo, eu descarto ela. E tem pessoas fazendo isso nas amizades. Usam as pessoas para alcançar um determinado fim e depois descarta. Eu quero a Bela, porque a Bela tem influência, tem seguidores. Depois que eu alcançar meu objetivo, nem atendo mais a Bela, nem respondo. Tem pessoas que querem usufruir daquilo que você tem, não daquilo que você é. E uma amizade de aliança, ela quer o seu coração. E quem quer o seu coração vai estar do teu lado até no seu pior dia. Noemi teve uma crise de identidade. Ela disse, pode trocar o meu nome para Mara. Mas Ruth estava ali. Ela não abriu mão, ela não negociou. Ela estava ali do tempo todo, porque uma verdadeira amizade vai estar do teu lado, mesmo no seu pior dia. Com certeza. A mudança que você quer ver no outro, ela precisa começar em você. Sim, exato. Em você ser essa mulher que encoraja, ser essa mulher que cura outras mulheres, porque uma mulher que está ferida, ela fere. Muito. Uma mulher que ela só tem ferida, ela só vai ferir. Mas uma mulher que está curada, uma mulher que aprendeu a resolver os seus problemas no altar, entregar para ele as suas dores, ela vai ser uma mulher que vai levantar outras mulheres. E às vezes as dores que você passou, que você atravessou ao longo da sua vida, vai servir para ajudar outras mulheres a se erguerem. Porque às vezes as pessoas olham para si e falam assim, não, mas eu abortei. Será que é perdão para mim? Eu traí meu marido. Eu adulterei. Será que há perdão para mim? Sabe por quê? Eu vejo que a gente está muito preparado, a igreja está muito preparada para lidar com quem é abusado. Alguém que foi ferido, alguém que foi ofendido, alguém que foi abusado sexualmente. Mas cadê a igreja que Deus está levantando para cuidar daquele que abusou? Cadê a igreja que Deus está levantando para cuidar daquele que adulterou, daquele que caiu? E esses a gente despreza. Às vezes a gente tem amor imenso para dar para aquele que não era crente, que era um assassino,
e aceitou Jesus, a gente dá no mês seguinte o microfone na mão dele, ele já está testemunhando do que Jesus fez em sua vida, mas aquele que está na jornada, que está na igreja, mas tropeçou, caiu, para ele não tem mais redenção, para ele não tem mais perdão. Isso é muito E a forte. gente, muitas vezes, tem misericórdia para aquele que estava lá no mundo e a gente não tem misericórdia para quem tá caiu dentro. e está dentro da igreja. E a gente precisa ser essas mulheres que vai curar e alcançar esses corações, daquelas que caíram, daquelas que erraram, daquelas que abortaram, daquelas que adulteraram, daquelas que traíram, daquelas que foram feridas na jornada e feriram outras pessoas também. Então, Deus, ele quer que a gente seja essa mulher que vai fazer diferença, que vai promover, ser uma facilitadora do ambiente do céu onde ela chegar. Eu creio que onde nós pisarmos, o ambiente e a atmosfera muda, Sim. porque onde você chegar, a presença de Deus vai te acompanhar. Amém. Nossa, muito, 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 muito forte isso. Falar sobre amizade é um tema que engloba muito e alcança muitas Sim. pessoas, e principalmente falando da igreja, né? Eu vejo que muitas pessoas, a maioria das pessoas, na verdade, que eu pergunto, por que você não frequenta a igreja? Elas foram feridas dentro da igreja. Sim. Elas foram recusadas dentro da igreja. Elas não foram aceitas dentro da igreja. E eu acho que esse amor, essa misericórdia que o Senhor coloca no nosso coração para poder alcançar pessoas é algo que realmente vem muito de Deus. E que as pessoas que talvez estejam dentro da igreja hoje, elas precisam ter esse olhar. Que, por exemplo, eu fui aceita demais até da conta pelos meus pastores. Cheguei, fui muito bem acolhida, vim direto do mundão. Então, assim, eu com 3 meses de convertida, não, você vai cuidar de mulheres, mas espera aí, como eu vou cuidar de mulheres? Eu tava bebendo ontem, ficava com meninas, e alguém me enxergou com a lente de Cristo, sabe? Eu fui cuidada, eu fui pastoreada e falou assim, não, eu enxergo você aqui, eu enxergo o que Jesus tem na sua vida, então eu vou ser esse canal que vai, você vai cuidar de mulheres, eu sei o que Jesus está fazendo na sua vida. Então, eu me senti ali grata, sabe? Eu vi o amor de Jesus ali, porque eu poderia chegar, não, você vai ser... Claro que tem um tratamento, né? Mas, não, vamos excluir ela um pouco aqui, não sei o que lá, porque ela vai contaminar os outros. Não. A pessoa, quando ela é bem acolhida, quando ela é bem alimentada, quando ela é bem cuidada, qual ovelha, quando bem alimentada, foge? Sim. Ovelhas bem alimentadas não fogem. Sim. O problema, acho que talvez da igreja hoje seja alimentar e cuidar também de pessoas Sim. com esse olhar. Porque fui julgada, fui muito por pessoas de fora e também de dentro da igreja. Mas existiram pessoas específicas ali dentro que falaram assim, não, olha aqui, eu vou te alimentar, eu vou te cuidar e você vai cuidar de outras pessoas. Sim. E algo que é importante a gente falar sobre a gente ser essa mulher que transforma o ambiente, a gente também precisa entender uma coisa. Eu vou voltar lá algo que eu falei lá no início. Quem tem muitos amigos, a Bíblia diz que ele é levado à ruína. Sim. Porque a gente precisa ter maturidade para distinguir níveis de amizade. Muito bom. Sabe por quê? Não é todo mundo que anda do seu lado que tem que ter acesso à sua casa. Muito. Não é todo mundo que anda do seu lado que tem que ter acesso à sua intimidade. E às vezes a gente se fere por pura imaturidade. Por achar que todo mundo... Porque eu tô falando de algo que eu sou assim. Eu sou uma pessoa que acredito que todo mundo é minha amiga, que todo mundo quer o meu melhor, que todo mundo tá me amando. Sendo que eu fui tão ferida, eu fui tão ferida ao ver que nem todo mundo que tá do meu lado celebra quem eu sou, celebra o que eu tenho. Celebra a unção, celebra o dom, celebra a pregação. Mas quando eu revelo quem eu sou, ela não suporta, ela não aguenta, ela não quer lidar. Ela não quer se relacionar com a Jennifer, ela quer se relacionar com a pregadora. Ela não quer se relacionar com a Jennifer, ela quer se relacionar com o dom que eu tenho. E, infelizmente, a gente precisa... Vou dizer que o erro foi só de quem me feriu? Não, o erro foi meu. De acreditar que todo mundo que está caminhando do meu lado é minha amiguinha, minha melhor amiga. A verdade é, melhores amigos você se conta nos dedos de uma mão. A verdade é. Esses são os amigos que você vai contar. E não ache você que todo mundo é seu amigo. Você precisa ser amigo de todos. Você precisa ser leal com todos. Mas você precisa entender os níveis de amizade para que você não se fira. Porque não é todo mundo que você coloca dentro da sua casa. Eu amo a história da Sunamita, que a Bíblia diz que ela construiu um quarto para o profeta Eliseu. Ela não construía esse quarto para todo mundo. Ela era rica. Ela poderia colocar ele num quarto de hóspede. Ela poderia colocar ele num lugar. Não, mas ela falou, eu vou construir um lugar para ele morar. Eu vou construir um lugar para ele fazer morada. Ela entendeu que não é todo mundo que tem que ter acesso ao coração dela. Porque a Bíblia diz que muitas vezes Eliseu ia lá. Passava em Sunem. Ela sentava à mesa com ele. E ela ia vendo quem ele era. Para você saber quem é e quem não é, você precisa caminhar um pouco.
Você precisa ver o coração. Sim. Você precisa sentar à mesa e deixar que os corações se revelem. Então, não seja imaturo, porque sabe o que é interessante na história da Sunamita? Ela não disse assim, viu o profeta passando na rua, falou, nossa, me arrepiei. As vestes dele é veste de pentecostal, é de crente, é do poder, é profeta. Não, ela não se iludiu com a imagem. Eu quero te dizer uma coisa, a pessoa que mais me feriu ao longo dessa minha jornada cristã, foi alguém que tinha uma característica de irmã de oração. Uma mulher que era muito mais velha do que eu, Bela. Meu Deus. Alguma mulher que tinha idade para ser minha mãe, minha mãe. E ela não suportou aquilo que eu carregava. Nossa. Eu dei liberdade, entrou na minha casa, acessou minha intimidade e utilizou de tudo que pôde para tentar parar o meu ministério, ao ponto de ir no meu pastor. Nem da minha igreja ela era, para dizer, tira a Jennifer do altar. Meu Deus. Porque ela não suportou aquilo que eu carregava. Meu Deus. E a gente, às vezes, se engana com a aparência. Porque tem um coque na cabeça, porque tem uma saia longa. E você Nossa. pensa, essa mulher é mais velha do que eu, essa mulher tem maturidade. Cuidado, porque maturidade não tem nada a ver com idade. Tem gente que tem idade, mas não tem maturidade. E tem gente que talvez não tenha idade e seja muito mais madura do que muita gente com idade. Então, a gente precisa saber distinguir. E o que eu amo na história dessa Sunamita é que ela falou assim, não vou me levar pela aparência, eu não vou me levar pelo que dizem a respeito do profeta Eliseu, eu vou sentar à mesa com ele. Não foi uma vez, não foi duas, várias vezes ela sentou à mesa com ele. Depois que ela sentou algumas vezes à mesa com ele, ela olhou para o seu marido e disse, vejo que esse homem é um santo profeta de Deus. Porque tem gente que é santo profeta de longe. Quando você chega perto, você tira todas as palavras que você falou. Você vê que de profeta e de santo não tem nada. Mas ela disse, eu vou chegar perto para saber quem é. Então, antes de você construir um quarto dentro da sua casa, antes de você colocar para dentro da sua casa, senta à mesa. Saiba quem é, saiba as intenções, deixa revelar o coração, para que você não se fira, para que você não se machuque, para você entender que não é todo mundo que anda com você que tem que ter acesso à sua intimidade, os seus segredos, aquilo que você quer realizar. Nós vemos a história de José, ele foi contar a história para os seus irmãos. Teoricamente estavam ali, deveriam torcer por ele e foram aqueles que jogaram ele na cisterna. Então a gente precisa entender que até os nossos irmãos, até aqueles que andam do nosso lado, não é para todo mundo que a gente conta a nossa vida. É isso. Não é para todo mundo que a gente abre o nosso coração. Exatamente. Eu acho que talvez, assim, uma perspectiva diferente na vida de José, né? Eu acho que talvez o erro dele foi contar aquilo que Deus iria fazer na vida dele, e os irmãos dele, mas por que Deus não vai fazer na minha? Gerou aquele ambiente de inveja, talvez em algo que não estava pronto. Sim. Então, tem uma frase que eu carrego muito comigo aqui, os projetos de Deus, eles precisam ser escondidos para eles não serem perdidos. Sim. A gente perde muita coisa na nossa caminhada porque a gente fala demais. A gente fala daquilo que a gente já está gerando. Uma grávida, no primeiro mês de gestação, não tem barriga. Está sendo gerado, está sendo construído. Não. Projetos de Deus, eles não precisam ser revelados de você. Jesus não precisa de outdoor. Jesus não precisa de propaganda. Jesus não precisa de post no Instagram. Quem revela os projetos de Deus é Ele mesmo. Não foi Moisés que se revelou, foi o próprio Deus que revelou Moisés. E quando o projeto é de Deus, até escondido vai crescer. É isso. Quando o projeto é de isso. Deus, mesmo que você esteja escondido, mesmo que ninguém dê nada pra você, o projeto vai crescer. Exatamente. Porque se tem a presença de Deus, se tem a assinatura de Deus, vai dar certo. Exatamente. Moisés não precisou pegar e falar assim, ei, eu nasci, você é o libertador do povo. Não. O projeto de Deus, ele se revelou sozinho. Moisés nunca precisou afirmar a identidade dele ou aquilo que Deus estava fazendo na vida dele. Não. O próprio Deus revelou quem era Moisés. O próprio Deus revelou aquilo que estava sendo gerado. Então é isso que a gente precisa deixar. Com os projetos de Deus, eles amadureçam a ponto deles mesmos se revelarem. Quando Jesus amaldiçoou aquela figueira, por exemplo, por que ele amaldiçoou a figueira? A figueira estava verde, mas não tinha fruto. Não tinha fruto. Era só uma folha verde. Tem gente na nossa vida que talvez seja só uma folha verde por fora, mas não tá dando fruto. E aí a pergunta que todo mundo fala, tá bom, Bela, tá bom, Jennifer, como eu reconheço a verdadeira amizade de Deus? Como eu reconheço se é um relacionamento de Deus pra mim? Olha o fruto. Tem gente que tá verde, tá bonitinho por fora. O Instagram tá lindo, impecável. Chora, ajoelha, diz que é sua amiga. Ajoelha, te manda oração no WhatsApp, fala que tá preocupado, mas só é uma folha verde. Os verdadeiros, eles geram e eles não ficam falando pra todo mundo. Eles deixam que Deus mesmo revele. A maioria das amizades que Deus me deu, inclusive você nunca se autoafirmou. Você nunca falou, eu sou isso aqui. Você, inclusive, no evento da pastora Helena Raquel, que eu falei assim, caraca, não sei o que eu tô fazendo aqui, não sei o que lá. Você nunca falou pra mim nem que era pregadora. Você falou, eu sou a Jennifer. É verdade.
É isso que a gente tem que reconhecer no outro. Sim. Não é o que você faz, mas é quem você é. Você é. E quem você é o que está sendo gerado por dentro, não é o que você fala que faz por fora, não é o seu post no Instagram, não é o seu trabalho.